Não é feitiçaria. É experiência 1. O objetivo dessa experiência é mostrar a diferença entre o circuito em série e o circuito paralelo, mostrando seu funcionamento em prática. Pilha é um tipo de gerador que transforma energia química em energia elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor elétrico, sob a influência de uma fonte de tensão elétrica. Só há corrente elétrica se houver uma carga conectada a um circuito fechado. É bom ressaltar que os elétrons não são energia elétrica, eles apenas a transportam. A quantidade de elétrons que deixam o polo negativo é a mesma que chega ao polo positivo. Tensão elétrica é a força exercida nos extremos do circuito para movimentar de forma ordenada os elétrons livres no fio. Em um circuito aberto, não há circulação de corrente, ou seja, a carga não funciona e a lâmpada não acende. Circuito ligado em série. Dois ou mais elementos do circuito estão em série e um depende do outro para funcionar, sendo a corrente que circula entre eles é a mesma. As tensões se dividem de acordo com a resistência de cada um. Circuito em paralelo. Os componentes ligados não dependem de outros para seu funcionamento. As tensões em todos os componentes têm o mesmo valor. A corrente se divide de acordo com a resistência de cada um. Agora nós iremos mostrar o material necessário para fazermos a nossa experiência. Precisaremos de 2 suportes para a pilha, 8 pilhas, 4 interruptores, 4 lâmpadas e os fios, que são os condutores. E também precisaremos da madeira, que é o suporte para a experiência. Agora nós iremos mostrar o nosso experimento na prática. Circuito em série, experiência 1.1. Interruptores 1 e 2 abertos. Com os interruptores 1 e 2 abertos, as lâmpadas não acendem, pois não há corrente elétrica passando pelas mesmas, devido ao circuito que está aberto. Experiência 1.2. Interruptor 1 aberto e o 2 fechado. As lâmpadas acendem com a mesma intensidade, pois a corrente que passa pelas mesmas são iguais. A tensão da bateria é dividida em partes iguais entre as duas, pois o circuito encontra-se fechado em série com as duas lâmpadas de mesma tensão nominal e mesma resistência elétrica à passagem de corrente no seu filamento. Com a queima ou retirada de uma lâmpada, a outra não funciona, pois o circuito está em série. Cada elemento depende do circuito fechado, com todos para funcionar. Como vocês podem observar, ao retirar essa lâmpada, essa aqui apagou. A experiência 1.3. Com os interruptores 1 e 2 fechados, a lâmpada A apaga e a B brilha mais intensamente, pois a lâmpada B está submetida à tensão total da bateria. A corrente não circula mais pela lâmpada A. A corrente elétrica passa por B e procura o caminho mais fácil, que no caso é esse, caminho sem resistência, que é passar por CH1. Pois ele apresenta uma oposição à passagem da corrente no seu filamento, que o deixa incandescente e emitindo luz. Agora nós iremos mostrar o circuito paralelo. Experiência 1.4. Interruptor 3 e 4 fechados. As lâmpadas LX e LY acendem com o mesmo brilho, pois a tensão da bateria é a mesma para as duas lâmpadas, de mesma tensão nominal, ou seja, mesma resistência elétrica no seu filamento. O circuito encontra-se ligado em paralelo, onde havendo a retirada de uma lâmpada, a outra não apaga, como vocês podem observar. No circuito paralelo, que é o encontrado nos eletrodomésticos de nossa residência, a luminosidade ou potência de cada um depende da corrente elétrica que passa pelos mesmos, fechando o circuito elétrico individualmente. Um não necessita do outro, como já havia falado. Experiência 1.5. Interruptor 3 fechado e o 4 aberto. Quando o interruptor 3 encontra-se fechado e o 4 aberto, as lâmpadas LX e LY não acendem, pois o circuito encontra-se aberto. Não passa corrente elétrica pelo filamento das mesmas. Experiência 1.6. Interruptor 3 aberto e 4 fechado. Com o interruptor 3 aberto e o 4 fechado, a lâmpada LX acende, pois o circuito encontra-se fechado com a mesma e a bateria. A circulação de corrente pelo filamento da lâmpada LX e a LY não há. Não é macumba, é experiência 2. Bem, nessa experiência nós vamos utilizar uma garrafa PET, água
e alguma coisa que possamos furar, fazer vários buraquinhos embaixo da garrafa. Pegamos uma bacia para apoiar a garrafa enquanto enchemos. Podemos observar que a água não desce. Ao abrirmos a garrafa, a pressão atmosférica entra, puxando a água para baixo. Se fecharmos, ela não cai novamente. Não é bruxaria, é experiência. 3. Na experiência, nós vamos usar uma garrafa PET de 2 litros, água suficiente para encher, uma caneta, só vamos usar o tubo, e 3 clipes. Os clipes terão que ser colocados nessa posição no tubo da caneta. E logo depois que a garrafa estiver cheia, é que podemos introduzi-lo na mesma. Olha só a mágica. Oh! Na verdade, essa experiência não tem nada de mágica. Ela está baseada nos princípios de Pascal e Arquimedes. Pelo princípio de Pascal, podemos explicar que, ao exercermos a pressão na garrafa, não só ela sofre essa pressão, mas também todo o fluido que está dentro dela. Já pelo princípio de Arquimedes, podemos explicar todo o resto da experiência. No início, a caneta está no mesmo nível que a água, porque o empuxo, que é a força que é exercida na vertical, de baixo para cima, é maior que a força-peso, que a puxa para baixo. Já quando apertamos a garrafa, a caneta desce e ao soltarmos, ela volta à superfície. Isso acontece porque, ao exercermos a pressão sobre a garrafa, a água entra dentro do tubo da caneta, fazendo com que a massa da caneta fique maior. E como a densidade é diretamente proporcional à massa, a densidade da caneta também aumenta e ficando maior do que a densidade da água. E isso faz com que ela vá até lá embaixo. Ao soltarmos, a água que está no tubo da caneta vai saindo, fazendo com que a massa e a densidade voltem ao normal e ela ficando na superfície. O mesmo acontece com os submarinos, que fazem com que bombeie água para dentro de tanques. Ao bombear, o submarino vai lá para baixo e, ao liberar essa água dentro dos tanques, o submarino volta à superfície.